Num clarão de luz, a figura de Leilin desapareceu imediatamente e reapareceu na dimensão do bolso do rio eterno. Deixe-me pensar. A expressão de Leilin foi bastante intrigada. A Twilight Zone, continente central, costa sul e agora o novo mundo subterrâneo, parece que eu tenho mais e mais companheiros também. Será que este é o reino para eu espalhar minha semente pelo mundo e pai de muitos filhos ilegítimos? Leilin pensou, sem fala. No entanto, em termos de diversidade, quanto mais amostras de base houver, maior será a probabilidade de surgirem linhagens de sangue mutadas. Balinda e os outros Alabaster de Vilsnak e linhagem de Pitão de 3 cabeças combinada com a minha própria linhagem Targaryen, é algo para se esperar. Leilin seguiu os costumes de quando em Roma, como os romanos. Ele já havia aceitado as tradições do Magus Loden e não se sentia como se estivesse fazendo algo inapropriado. Só que, em vez de reuni-los e formar um enorme harém, talvez espalhá-los por todo o continente seria mais fácil para eles aceitarem. Leilin coçou o queixo e teve uma leve dor de cabeça, e logo parou de pensar isto. A essência de sua força da alma começou a se espalhar lentamente ao longo das leis que estavam em toda parte ao seu redor, fazendo Leilin agarrar tudo ao seu redor em um instante. Depois a boca dele caiu levemente, e ele fez um pequeno som de surpresa. Eu nunca pensei que eles chegariam tão rápido. Acompanhando os pensamentos de Leilin, várias figuras apareceram no salão principal. O primeiro foi Freya, carregando uma criança. Ela parecia bem mais madura agora, com a postura de uma jovem mulher casada. Ela parecia que só podia ver Leilin e nada mais. Gilbert, Emma e os outros escalões mais altos do clã Ouroboros também apareceram imediatamente. Até mesmo a linhagem 5 da Aliança Bloodline apareceu, que não conseguia parar de encarar Leilin com uma expressão perplexa. Na parte de trás da multidão, havia ainda outros 2. As cabeças dos magos claros e escuros, Nonoviani, forçaram um sorriso para ele. L.Y. Leilin, você voltou. Os olhos de Freya estavam cheios de lágrimas quando ela se aproximou de Leilin. Sim, voltei. Leilin sorriu para ela e pegou o Ciri com facilidade. Seu filho tinha agora alguns anos, e ele avaliou esse estranho bastante familiar com uma expressão inquisitiva. Depois de vê-lo, Leilin imediatamente pensou em seu filho mais velho na Twilight Zone, Daniel, que estava sendo criado por Selene. Ele era presumivelmente tão grande quanto Ciri. Depois que recebi suas notícias e fui informado da formação de feitiços de teletransporte aqui, imediatamente trouxemos as elites do clã Ouroboros e viemos para cá. Nós assumimos o controle dessa dimensão de bolso e todas as entradas foram guardadas por nossos bruxos Kemoin. Emma sorriu para Leilin e Freya e disse a eles o motivo de terem vindo antes, com um brilho estranho nos olhos dela. Apenas Nonoviani estavam na parte de trás e trocaram olhares um com o outro. Eles então observaram como Leilin não se importava com eles e seus corações estavam cheios de amargura. Eles naturalmente agora sabiam que Leilin os tinha enganado antes, e monopolizaram os pensamentos de todos aqui. No entanto, mesmo que soubessem, o que eles poderiam fazer a respeito? A força do clã Ouroboros, embora não fosse particularmente notável no continente central, ainda era considerada absolutamente monstruosa na costa sul. Aqueles que são conhecidos como magos claros e escuros não poderiam ser seus oponentes, e assim eles imediatamente ocuparam toda a dimensão do bolso do Rio Eterno. Com apenas Gilbert e Emma, os 2 Warlocks do Rank 4 foram suficientes para fazer todos os magos se curvarem diante deles. Especialmente uma vez que eles sabiam que Leilin era na verdade um Rank 6 Brea Kingdom Warlock, o magi mais bem classificado de todo o continente central. Eles não se atreviam a respirar uma palavra de reclamação e entregavam seus benefícios de forma desanimada. Leilin podia prever claramente todos os seus pensamentos e ficou apenas um pouco chocado com a rapidez com que agiram. Até mesmo a Aliança Bloodline estava alarmada. L.Y. Senhor Leilin. A transmissão anterior,
real. Neste momento, Gilbert curvou-se respeitosamente na cintura e seus olhos estavam cheios de expectativas. Ao mesmo tempo, Jeffrey, que estava silenciosamente de pé ao lado, nervosamente cerrou o punho. Ah, então foi por causa disso. A declaração que fiz quando atravessei o rank 6, todos vocês ouviram também. Leilin sorriu um pouco. Então você está dizendo que você já rompeu os grilhões da linhagem e entrou no reino de amanhecer. Jeffrey engoliu em seco e perguntou em voz rouca. Sim, eu já me libertei completamente dos grilhões da linhagem, e rompi com o trono do amanhecer. Leilin assentiu, não havia nada em particular para ele negar. Também ao mesmo tempo, ele liberou um pouco da aura imponente que ele estava suprimindo. Com um assobio alto como o longo burburinho dos rios da montanha, uma esmagadora e poderosa linhagem sanguínea com a essência da força da alma varreu-os. Uma projeção de sua verdadeira alma parecia encher a sala com a luz dourada do sol, e raios de luz pareciam se derramar sobre eles. Um poderoso sentimento de opressão podia ser sentido, e apenas Freya e Ciri, ao lado de Leilin, pareciam completamente inconscientes disso. Ciri até abriu bem os olhos e pareceu tentar agarrar as chamas douradas da força da alma com suas mãos delicadas e gordinhas. Naturalmente, as chamas poderosas de sua alma eram controladas por Leilin para ser como uma chuva de primavera primorosamente gentil para Ciri, e não o prejudicavam nem um pouco. Ó Imperador! O Imperador do bruxo da linhagem! O Imperador de nossos bruxos Kemoin! Gilbert e Emma se ajoelharam, com o rosto aparentemente cheio de lágrimas. Eles sentiram uma aura imensamente imponente de Leilin, que era muito maior que a aura de um imperador serpente Kemoin que ele possuía anteriormente. Esse tipo de sentimento era como se ele fosse o universo inteiro deles, e também o progenitor de sua linhagem. Freya nervosamente pegou a mão do marido, como se temesse que ele escapasse se não tomasse cuidado. A ilusão que vi antes era verdadeira, você realmente se tornou o novo progenitor de nossa linhagem sanguínea. Sim, é verdade. De agora em diante, todos os nossos Warfighters Kemoin escaparam completamente da supressão das Nak do Anger. Leilin assentiu enquanto acariciava a cabeça de Ciri. Nosso desejo. Nosso clã Ouroboros, e todo o desejo há muito acalentado de Kemoin Warlock, finalmente foi realizado, Emma disse, enquanto sufocava em seus soluços. O clã Ouroboros estava encharcado nas lágrimas de sangue, um sofrimento avassalador, que os algemas dominantes da linhagem causaram, e agora eles finalmente tiveram alguém que conseguiu quebrar a maldição. A inspiração e a esperança que esse sucesso trouxe foi absolutamente incomparável. Leilin agora estava na posição em que mesmo se ele fizesse comandos absurdos, todo o clã Ouroboros aceitaria alegremente eles. Como esperado, um feiticeiro de nível 6, o poder do imperador da linhagem. Não é de admirar que eu não tivesse capacidade de resistir quando você nos quisesse mudar para cá, resmungou Jeffrey, mas o fato é que ele tinha ido na direção errada. Um imperador normal da linhagem, mesmo que ele pudesse facilmente assassinar magos da categoria 5, não poderia torná-los totalmente irresistíveis e teleportá-los para lugares. Somente aqueles que eram mais poderosos que as leis podiam fazer esse tipo de coisa, mas o escopo do conhecimento de Jeffrey era muito fraco, e ele nunca tinha visto uma linhagem mais poderosa. Portanto, ele naturalmente entendera mal e fizera essa ligação, e Leilin não se incomodaria em corrigi-lo. Em qualquer caso, na opinião deles, não importava se era um Warlock de linhagem de nível 6 ou um rank 7 com o poder das leis. Para eles, isso era completamente inacessível e eles eram impotentes para resistir. De acordo com as profecias de lendas antigas, o mais poderoso monarca linhagem finalmente apareceu. Não achei que o profetizado fosse você, e não Bevis, disse Jeffrey, com uma expressão complicada no rosto. Então você está dizendo isso. Você ouviu o que Gilbert e os outros disseram sobre o manifesto da linhagem?
E especificamente veio verificar por causa de suas suspeitas. Leilin acariciou seu queixo, parecendo muito calmo. Em todo o continente central, agora não havia ninguém que pudesse lidar com sua força. Naturalmente, eles permaneciam extremamente imóveis, e parecia não haver nada com que se preocupar. É isso mesmo, uma vez que ouvimos sua declaração, todos pensamos que era inacreditável. Se não fosse pelo Alfa mais velho hipnotizando muitos descendentes da linhagem de Kemoin, e recebendo as mesmas notícias de todos, nós provavelmente teríamos pensado que você estava inventando uma fraude. A expressão de Jeffrey era bastante complicada, como a Bloodline Alliance tinha feito. Enfiou todas as suas esperanças em Bevis e prestou muito menos atenção a outros gênios da linhagem como Leilin. Afinal, até onde os feiticeiros sabiam, a ideia de que grilhões de linhagem não poderiam ser quebrados já havia sido aceita como um cidadão comum inabalável. Como resultado, comparados com aqueles bruxos com o potencial de apenas alcançar o posto 5, pode-se entender a razão pela qual eles colocaram a maioria de suas esperanças em Bevis, que tinha uma linhagem 6. No entanto, Leilin agora não só subiu para um posto de Warlock Bloodline, mas chegou a romper os grilhões da linhagem, a maldição que afligia todos os Warlocks. Como poderia Jeffrey não se surpreender com isso? Talvez uma vez que as notícias se espalhem, toda a aliança Bloodline, não, todo o continente central enlouquecerá. E também a Bevis. Oh, querida. Jeffrey sacudiu a cabeça. Depois que eu terminar de lidar com o meu negócio na Costa Sul, eu definitivamente vou te levar de volta. Leilin balançou a cabeça. Agora, por favor, me dê algum tempo com minha esposa e meu filho. Eu quero participar da minha deveres como marido e pai. Vendo Leilin afastá-lo com tanta impulência, Jeffrey e os outros não ousaram resistir e deixaram o grande salão depois de se curvarem educadamente. Assim que saíram do local e espalharam a notícia, não preocupou Leilin sobre o tipo de cena tumultuada que apareceu. Porque nesse momento, Freya já havia segurado com força as mãos de Leilin e começado a chorar. E Leilin gentilmente deu um tapinha nas costas das mãos de Freya e aplacou Ciri. Depois disso tudo foi feito, a noite já havia caído. Então você quer dizer? Durante todo esse tempo, você não só entrou no mundo do purgatório, e até mesmo viu a serpente, olho de julgamento e todos aqueles seres lendários. Leilin e sua família estavam agora sentados em uma sumptuosa mesa de jantar, e Leilin ocasionalmente falava um pouco de suas experiências. É claro que era a versão censurada, e ele havia escondido muitos de seus segredos, mas apenas essa versão era suficiente para sacudir Freya o núcleo.